Olá pessoal, professor Eduardo aqui. Hoje resolveremos uma atividade envolvendo limites. Exercício 1, dado que o limite de f de x quando x tende a 2 é igual a 4, o limite de g de x quando x tende a 2 é igual a menos 2, o limite de h de x quando x tende a 2 é igual a 0. Encontre se existir um limite. Caso não exista, explique o porquê. Aí na letra A nós temos o limite quando x tende a 2, aí dentro do colchetes a gente tem f de x mais 5 vezes g de x. Para resolver essa atividade, a gente precisa lembrar das propriedades dos limites. Vejam que aqui, dentro do colchetes, a gente tem uma soma. E como a gente está trabalhando com limite, a gente está trabalhando com o limite da soma. E pela propriedade 1, o limite da soma é a soma dos limites. Então, a gente vai ter o seguinte: o limite, quando x tende a 2, do nosso f de x, mais o limite de 5 vezes o g de x, quando x tende a 2. Então, a gente pegou aqui o limite da soma e transformou na soma dos limites. Nessa segunda parcela, a gente consegue aplicar outra propriedade, que é a terceira propriedade, que o limite de uma constante multiplicando uma função é a constante multiplicando o limite. Então, a gente vai ter o seguinte: vamos repetir a primeira e na segunda a gente aplica a propriedade. A gente vai ter aqui do lado de fora a constante, que é 5, multiplicado pelo limite da g de x com x tendendo a 2. Chegando nessa parte, a gente não consegue mais aplicar nenhum tipo de propriedade, então a gente pode substituir agora os valores. O limite de f de x quando x tende a 2 é igual a 4, então a gente vai ter 4 aqui, mais 5 vezes o limite da g de x quando x tende a 2, que vale menos 2. Então, a gente vai ter 4 mais 5 vezes o menos 2. 4 aqui, mais 5 vezes menos 2 dá menos 10. Multiplicação com elementos que possuem sinais diferentes, o resultado fica negativo. Eu tenho 4, estou devendo 10, eu vou ficar devendo, então, só 6 unidades. Então, o limite na letra A vai ser menos 6. Letra B. O limite, quando tiver g de x elevado ao cubo e x tendendo a 2. Aqui a gente pode aplicar a propriedade 6, que é a propriedade da potência de limites, que a gente pode ter aqui o limite de g de x quando x tende a 2, e agora a gente vai levar ao cubo tudo isso daqui, a partir dessa propriedade da potência de limites. E esse valor de dentro do colchetes a gente já conhece, né? Que é o limite de g de x quando x tende a 2, que é menos 2. Então, basta elevar ao cubo. Menos 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui eu tenho um sinal negativo aparecendo uma quantidade de vezes ímpar. Se ele aparece uma quantidade de vezes ímpar, então o resultado fica negativo. Então, o limite aqui dessa função vai ser igual a menos 8. Letra C. O limite da raiz quadrada de f de x quando x tende a 2. Na letra C, a gente vai precisar aplicar a propriedade da raiz do limite, que ficará assim: o limite, quando x tende a 2, de f de x. E aí, o que a gente faz? A gente deixa tudo isso aqui dentro de um parênteses ou dentro de um colchetes e aplica a raiz quadrada em tudo. Esse valor de dentro a gente já sabe, né? O limite de f de x quando x tende a 2 vale 4. E a gente vai aplicar a raiz quadrada dele. Então, vai ficar igual a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, o limite aqui da raiz quadrada de f de x quando x tende a 2 vai ser 2. Letra D. O limite desse quociente quando x tende a 2. A primeira propriedade que a gente vai aplicar é a propriedade de número 5. O limite de um quociente é o quociente dos limites, desde que o denominador, que é o que fica embaixo, não seja zero. Então, a gente vai ter o limite de quando x tende a 2 de 3 vezes o nosso f de x, sobre o limite quando x tende a 2 da nossa g de x aqui. A gente consegue aplicar outra propriedade, que é a propriedade de número 3, aqui no nosso numerador, onde o limite de uma constante multiplicando uma função é a constante multiplicando o limite. Então, a gente vai ter 3 vezes o limite quando x tende a 2 da nossa função f de x. Eu peguei aqui a constante 3 e joguei na frente aqui multiplicando. Sobre o limite
limite, quando x tende a 2, da nossa função g de x. Aqui nós já conhecemos os valores. O limite da nossa f de x quando x tende a 2 vale 4, e o limite da nossa g de x quando x tende a 2 vale menos 2. Então, basta agora substituir 3 vezes o limite, né, do f de x quando x tende a 2, que é o nosso 4, dividido aqui, a gente tem o quociente, pelo limite da nossa g de x quando x tende a 2, que vale menos 2. 3 vezes 4 vai dar 12. Agora a gente precisa dividir por menos 2. 12 dividido por 2 dá 6. Como eu tenho aqui sinais diferentes, o nosso resultado vai ficar negativo. Então, o limite desse quociente aqui, quando x tende a 2, vai valer menos 6. Letra E. O limite desse quociente, né, g de x sobre h de x, quando x tende a 2. Aqui a gente consegue aplicar a propriedade número 5, que é o limite de um quociente, é o quociente dos limites, desde que o denominador não seja zero. E aí a gente vai ficar com o seguinte: o limite de g de x, quando x tende a 2, sobre o limite da nossa h de x, quando x tende a 2. Agora a gente consegue substituir os valores. O limite da nossa g de x, quando x tende a 2, vale menos 2. Sobre o limite do nosso h de x quando x tende a 2 é 0. Eu tenho aqui menos 2 dividido por 0. Isso daqui é uma indefinição, né? 0 sobre 0 seria uma indeterminação. Na indefinição, significa que não existe nenhum valor satisfatório para a divisão aqui que a gente tem, menos 2 sobre 0. Sendo assim, o limite desse quociente não existe. Isso porque, como o limite do denominador é 0, aqui a parte de baixo do denominador deu 0, que é o h de x, isso quer dizer que aquela propriedade do limite 5, que é o limite do quociente, não pode ser aplicada, que a única condição ali é que o denominador não seja 0. Outra coisa que ocorre é que, se aqui deu 0, isso quer dizer que o limite da nossa função h de x, quando x tende a 2, está se aproximando de 0. Em contrapartida, o limite da nossa função g de x, quando x tende a 2, se aproxima de um valor que é diferente de 0. Então, aqui na letra E, o limite não existe. Letra F, o limite desse quociente, que é g de x multiplicado por h de x, dividido aí, né, por f de x, quando x tende a 2. Aqui a gente consegue aplicar duas propriedades, a do quociente e, aqui no numerador, a gente consegue aplicar a propriedade do produto. Então, vamos iniciar com a propriedade do quociente, que é o limite de um quociente, é o quociente dos limites, desde que o denominador não seja 0. Sendo assim, ficaremos com o limite, quando x tende a 2, de g de x multiplicado por h de x. Isso tudo aí sobre o limite de quando x tende a 2 do nosso f de x. Aqui a gente consegue, né, aplicar aquela propriedade que eu tinha falado, que é o limite de um produto, é o produto dos limites. Então, a gente vai ficar com o limite, quando x tende a 2, de g de x, multiplicado pelo limite, quando x tende a 2, do nosso h de x. Tudo isso sobre o limite do nosso f de x, quando x tende a 2. A gente já conhece os valores dos limites, né, que foi dado aqui. O limite do nosso g de x, quando x tende a 2, vale menos 2, multiplicado pelo limite do nosso h de x, que é 0, dividido pelo limite do nosso f de x quando x tende a 2, que é 4. Menos 2 vezes 0, a gente vai ter 0 como resposta, e 0 dividido por 4 vai dar 0. Então, o resultado da letra F vai ser 0. Espero que tenham gostado. Até mais.